Vamos iniciar a análise de uma questão sobre direito tributário em um concurso público. Vamos ver o que a banca exigiu nessa questão. Acompanhe comigo. Trata-se de uma questão sobre direito tributário que caiu no concurso para agente de arrecadação e tributos da Prefeitura de São Bernardo no ano de 2018 e a banca foi o Instituto Machado de Assis. Diz o enunciado que a obrigação tributária, ela é principal ou acessória. E em relação à obrigação acessória, nós podemos afirmar que... Bom, então vamos fazer primeiro uma análise acerca do que diz o enunciado da questão. O enunciado da questão, ele nos direciona ao estudo da obrigação tributária que se encontra no artigo 113 do Código Tributário Nacional. Só que no final do enunciado, nós temos um direcionamento para a obrigação acessória. E a obrigação tributária acessória encontra-se disposta lá no artigo 113, parágrafo 2º do CTN. É bastante importante que para que possamos analisar as alternativas, que primeiro nós tenhamos a distinção do que é uma obrigação tributária principal de uma acessória. A obrigação tributária principal é aquela que surge com o fato gerador e ela é extinta com o crédito tributário que decorre desta obrigação tributária eventualmente. E tem por uma finalidade ou um objetivo o pagamento de um tributo ou de uma penalidade pecuniária. Diferentemente da obrigação acessória, que nos termos do parágrafo 2º do artigo 113 do CTN, é aquela que decorre da legislação tributária e que tem por um objetivo um fazer ou não fazer no interesse e na fiscalização da arrecadação de tributos. Desta maneira, já tendo a compreensão nos termos do CTN do que é caracterizado como uma obrigação principal e do que é uma obrigação acessória, nós vamos nos direcionar, portanto, para a análise das alternativas. Acompanhe comigo, vamos lá. A primeira alternativa, de letra A, diz que no tocante à obrigação acessória, nós podemos afirmar que ela surge com o fato gerador do imposto. A alternativa de letra B diz que a obrigação acessória, ela tem por objeto o pagamento de um tributo ou de uma penalidade pecuniária. A alternativa C afirma que a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. A alternativa D diz que o fato gerador desta obrigação acessória é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Portanto, meus caros, nós temos que o Instituto Machado de Assis, neste concurso público, trouxe um enunciado versando sobre obrigação acessória e 4 alternativas que devem ser analisadas se estão corretas ou não. Aliás, nós temos que apontar ao final qual é a alternativa correta, mas para tal nós temos que entender cada uma delas, porque as outras estão incorretas também. Então vamos voltar à alternativa de letra A e vamos começar a analisar uma a uma das alternativas. A alternativa de letra A afirma que a obrigação acessória, ela surge com a ocorrência do fato gerador. Eu já afirmo que essa alternativa está incorreta e justifico o porquê. Eu justificarei com base no artigo 113, parágrafo 1º e o parágrafo 2º do CTN. Porque o parágrafo 1º afirma que a obrigação tributária principal, ela surge com a ocorrência do fato gerador. Já no parágrafo 2º, afirma que a obrigação tributária acessória, ela surge ou ela decorre da legislação tributária. Portanto, fica claro que a alternativa A, ao afirmar que a obrigação acessória, ela nasce com o fato gerador, ela tem, portanto, um contexto de uma afirmação inverídica e, portanto, se torna uma alternativa incorreta. Vamos para a alternativa de letra B. Acompanhe comigo aqui, vamos lá. A alternativa B diz que
A obrigação acessória tem por objeto um pagamento de um tributo ou de uma penalidade pecuniária. Nós vamos ter que analisar a alternativa B, também de acordo com o artigo 113, parágrafos 1º e 2º. E eu já afirmo que a alternativa B está incorreta. Por quê? Porque diz o parágrafo 1º do artigo 113 do CTN que a obrigação tributária principal, ela tem por objeto o pagamento de um tributo ou de uma penalidade pecuniária. Já a obrigação tributária acessória no parágrafo 2º, ela tem por objeto prestações positivas ou negativas no interesse da arrecadação e fiscalização do tributo. Desta maneira, meus caros, fica claro que a alternativa B, ao afirmar que a obrigação acessória tem por objeto o pagamento de um tributo ou de uma penalidade pecuniária, trata-se de uma alternativa incorreta. Então vamos assinalar aqui como uma alternativa incorreta. A alternativa de letra C, ela diz assim para nós, que a obrigação acessória, ela decorre da legislação tributária e ela tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Nesse momento, eu já posso até assinalar aqui esta alternativa como alternativa correta. Por quê? Porque esta alternativa de letra C, ela condiz exatamente com os ditames do parágrafo 2º do artigo 113 do CTN. Ele diz assim, que a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem como objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Portanto, com base no artigo 113, parágrafo 2º do CTN, eu afirmo que a alternativa C encontra-se efetivamente correta. Mas nós temos ainda mais alternativas a analisar e, para isso, vamos caminhar por elas e vermos o porquê que elas são incorretas. Acompanhe comigo a alternativa de letra D. A alternativa de letra D, ela diz que é fato gerador da obrigação a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Bom, meus caros, a alternativa de letra D também encontra-se errada, incorreta. Por quê? Nós vamos tirar a conclusão desta incorreção com base nos artigos 114 e 115 do CTN. Por quê? O artigo 114 versa sobre o que é o fato gerador da obrigação tributária principal e o artigo 115 diz qual é o fato gerador da obrigação tributária acessória. O artigo 114 nos revela que o fato gerador da obrigação tributária principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. De outro lado, o artigo 115 nos revela que o fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação tributária aplicável, impõe a prática ou a abstenção de um ato que não configure obrigação principal. Portanto, percebam que nós temos no artigo 114 o fato gerador da obrigação tributária principal e no artigo 115 o fato gerador da obrigação acessória. Se nós analisarmos a alternativa de letra E, a alternativa de letra D, aliás, fica muito claro que se coloca na alternativa o fato gerador da obrigação principal. Desta maneira, esta questão faz tornar a alternativa de letra D efetivamente incorreta. Portanto, deveria o candidato deste concurso público ter assinalado a alternativa de letra C, que diz que a obrigação tributária acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação
ou da fiscalização dos tributos. É importante que você tenha em mente que, como base legal, encontra-se disposto o que está na alternativa de letra C, no artigo 113, parágrafo 2º do Código Tributário Nacional.